Nilton, um bom dia para você. Há pouco, antes de abrir as imagens, a gente viu uma homenagem aí dos pilotos jurássicos que fizeram a Carlos Eugênio Leonardo, vulgo Ratão. E passo para você, antes de eu passar o grid, para você explicar um pouquinho mais quem foi o Ratão e por que dessa tão bela homenagem a ele aqui no automobilismo gaúcho e em Tarumã. Buenas, gurizada, hoje é um dia muito especial. É claro, além de ter mais uma maravilhosa etapa da Classic, é dia de homenagear esse grande nome. A gente tem as imagens aqui do desfile de carros antigos, do pessoal do Clube do Fusca e do Veteran Car Clube do Rio Grande do Sul. As cinzas do Ratão foram depositadas ali na Curva do Laço, como vocês podem acompanhar nas imagens. O Ratão, em primeiro lugar, o Carlos Eugênio Leonardo, né, nome de batismo, ele é um entusiasta, sempre foi um entusiasta completo de corridas de carros. Eu conheci o Ratão por 2005, mais ou menos. Aí no cantinho da tela ali, o card que a gente fez dessa etapa ali. Ele com a carreteira. O cara corria com uma carreteira Chevrolet 1936. Tu imagina isso, cara. Era fantástico. E os pegas dele eram com as DKV. Olha que coisa espetacular. Pegas de DKV com uma carreteira. O Ratão, ele tem um acervo de fotos de corrida fantástico. Eu tô até atrás. Esse é o Magrão Figueira ali, coordenando a homenagem. Ali o Palhosa, de camisa vermelha, foi o braço direito, carregando as cinzas, ele foi o braço direito do Ratão. Agora, ele acompanhava o Ratão nas corridas, é um amigo, e todo agora, da doença do Ratão e tudo mais, ele foi o braço direito, o anjo da guarda do Ratão. Mas o Ratão é um cara que, ele estava sempre aqui em Tarumã, não tinha uma corrida que ele não estava aqui. E isso é uma coisa que ele fazia desde 1900 e Guaraná com rolha. Ele sempre fez isso. Ele já trabalhou como sinalizador em Interlagos, já fez tudo que vocês possam imaginar em relação à corrida. E ele correu com a gente na Classic aqui. Ele participou da prova inaugural da Copa Classic. Para quem não sabe, a Copa na época era a Fórmula Classic. Agosto de 1999 foi a primeira prova da história da Classic no Rio Grande do Sul. Na época organizado pelo Ricardo Train. E foi aqui em Tarumã. E o Ratão estava no grid. Se não me engano, nessa prova o Ratão andou com uma Santa Matilde. Para a juventude que não conhece, Santa Matilde é um carro de fibra de vidro com motor de Opala. Um troço bem legal. Um carro hoje muito valorizado, muito raro de se ver na rua. E o Ratão, então, ele fez parte da história da Classic intrinsecamente. Desde o início. Um momento de fé bonito, aí todos de mãos dadas, bem legal. O Ratão fez parte, então, da história da Copa Classic, desde a época que era a Fórmula Classic. Depois ele começou em 2009 a correr com essa carreteira. No início a carreteira tinha motor 6 cilindros de Opala. Aí depois não deu muito certo, era muito forte o motor. Acabou colocando o motor, o que a gente chama de soprador, 4 cilindros de Opala. E ele correu de 2009, agora eu não me recordo qual foi o último ano que o Ratão correu, mas já fazia um bom tempo que ele tinha parado aí, acho que 2017, 18, alguma coisa assim nessa balada. Ele teve um acidente aqui em Tarumã, onde ele quase perdeu a vida. A carreteira pegou fogo aqui em Tarumã. E foi bem feio. Ele teve queimaduras por inalação de calor, de fumaça, que são coisas potencialmente letais. Ele teve entre a vida e a morte no HPS. Isso foi em 2009, na preliminar das 12 horas de 2009. O carro dele... 2010, 9 ou 10. E ele teve entre a vida e a morte. Ele realmente estava praticamente desenganado. E o Ratão voltou e correu até um bom período atrás. Então não tem como não homenagear um cara desse. Um cara que viveu a corrida. Não, o Ratão, tudo que tu falou dele agora, e a gente nunca viu ele reclamar de nada, né? Exatamente. Sempre sorrindo, sempre brincando com a gente. Ele te via à distância e te chamava, já queria conversar e tal. É, isso aí. E vi muito também ele em rally de clássicos. Os rallies, eu participei de muitos rallies com ele também. E ele... Do Classic Car Club. Às vezes parecia aquele cara que estava meio na reserva, mas sempre levava a chuteira no porta-mala, sabe? Ele ia nos encontros de rallies ali, daqui a pouco faltou alguém na barca, ele vinha e sentava e curtia. Aí o momento das cinzas, às vezes, sendo depositadas. É isso aí, Ratão. Ratão, um grande cara. Eu costumo dizer, Ratão era um dos nossos. Exatamente. Então, meu amigo Carlos Eugênio Leonardo, vulgo Ratão, de onde estiver nos assistindo essa homenagem merecidíssima, era o mínimo que a gente podia fazer. Trabalhamos aí essa semana para que pudesse acontecer, porque sempre não é fácil, sabe, encaixar as coisas com o pessoal. E agradecer muitíssimo ao Automóvel Clube pela disponibilidade aqui. As gurias, a Valéria, a Loara, foram extremamente solícitas a essa homenagem, então nos forneceram todos os meios que a gente precisou. E agradecer também ao Veteran, ao pessoal do
do Clube do Fusca, o Magrão Figueira, o Palhosa, que foi hoje da guarda. Ratão, tamo junto, fica com a gente aqui. Para os apaixonados por história e por automobilismo, a Copa é um prato cheio. Olha esse Chevrolet 1936, com motor 4 cilindros. Aos 75 anos de vida, atinge os 150 km por hora. É 1 minuto parado e já tem gente espiando. Carro que competiu há quantos anos atrás, você vendo presente numa pista tão moderna quanto essa? Esse é o Carlos Eugênio, dono do Chevrolet de 1936 e que em 2009 tomou um baita susto. Aqui a gente vê as marcas do incêndio em que ele se envolveu junto com o carro, lá em Tarumã. E quando ele voltou em 2010, olha aqui, deixou marcado no carro. A fera está de volta, mas foi um susto. Na hora não deu nem para dimensionar o que foi, né? Porque eu só queria sair do carro que estava me queimando e botei o carro para o acostamento e me atirei do carro, né? Aí fiquei preso pelo cinto, pelo pé, né? E fiquei com o pé dentro do carro e o corpo arrastando uns 300 metros e rolava para a roda de baixo, de trás do carro. Quando eu olhava e pensava, a única coisa que eu pensei, vai esmagar os meus braços, a minha cabeça. Aí eu rolava para cá, daqui um pouco eu estava de novo embaixo da roda. Umas 3 ou 4 vezes aconteceu isso, até o carro parar. Fui socorrido, permaneci por 30 dias, 25 em coma. Perdi as 3 peles da face e algumas queimaduras de leve pelo corpo. Porque eu ingeri muita fumaça e combustível, queimou por dentro do organismo e eu tive quase morte súbita, assim, né? Carlos, conhecido como Ratão, reconstruiu todo o carro e decidiu não parar de correr. Tive uma vacilação em o que eu ia fazer, como é que eu ia fazer, mas daí voltei, 1 ano depois, recuperei o carro e voltei e fui campeão gaúcho, no mesmo dia do acidente. Este ano, um acidente na Stock Car com o piloto Tuca Rocha trouxe péssimas lembranças. Deu um flash lá, eu me arrepio todo. Quando eu vejo o carro pegando fogo, na Fórmula 1 também, isso me causa um pânico, assim, mas nada que me faça parar. Isso é maior, a minha vontade é maior. Loucura, inconsequência, que nada, é pura paixão. E a minha vida é automobilismo, eu vivo muito isso.